Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês para o nosso grande início, mais um dia de estudos, começando aqui esse dia com a nossa disciplina de lógica de programação. Vamos dar continuidade no aprendizado da nossa programação. Hoje, na nossa disciplina de lógica de programação, a gente vai findar aquela parte de arquivos. Vamos finalmente chegar à última parte do nosso arquivo. Nós já entendemos a criação de arquivos, nós já entendemos como escrever um arquivo, seja ele em bloco, seja este arquivo em linhas, seja ele somente com uma escrita, uma palavra, seja ele em registro. A gente entendeu a utilização do registro. Finalzinho da aula, na última aula, nós fizemos um registro e nesse registro começamos a utilizar a função seek, que é a função de leitura. Eu sei que entender um pouco sobre a função de fwrite, read, a seek, entender todas essas funções aí em cima de um texto, em cima de um bloco, um arquivo à parte, já no finalzinho, nas nossas últimas aulas, é muito assunto. Isso deveria ser até bem mais expandido, porque justamente nesse finalzinho é que a gente está tendo esse tempo para ver esses comandos avançados. É bem provável que esses comandos você só vai utilizar realmente quando estiver trabalhando, quando estiver diretamente ali dentro de servidores, trabalhando com registros, trabalhando na criação de logs. Então é só mais um aprendizado para vocês entenderem a base, vocês saberem que isso é possível dentro dessas linguagens, e esses mesmos comandos, as mesmas funções, existem em diversas outras linguagens. Você vai utilizar uma linguagem como a JavaScript, você vai utilizar uma linguagem como a Perl, todas elas têm esses comandos para fazer esse tipo de escrita, que pode ser que alguma vez ou outra você necessite da criação de logs, ou mesmo não possa utilizar uma base de dados ali naquele momento. Então esse é nosso início, a nossa base para o entendimento nessas futuras linguagens. E hoje nós vamos continuar, vamos falar sobre a questão de mover o arquivo. Nós começamos a falar sobre isso, mas mover o arquivo de um ponto a outro e encerrar com a escrita contínua, linha a linha, e a leitura linha a linha de um arquivo. Aí a gente encerra isso e partimos para a pura atividade para fazer uma grande revisão. Vamos rever todos os comandos que a gente utilizou, ou pelo menos grande parte deles, porque a gente aprendeu muita coisa. A gente vai rever esses comandos, todos eles em atividades. Inclusive, estas atividades que a gente verá no dia de hoje, elas já estão lá nas pastas do dia de ontem, a aula de 22/9 e a aula 23/9. Eu espero que vocês utilizem isso, mesmo lá tem muita atividade, até que eu coloco ali, que é extra para vocês. Elas não estão aqui na nossa aula, mas eu coloco como adicional para vocês testarem. Eu falo sobre uma função, como no caso a seek, e aqui eu mostro só um exemplo, mas lá dentro da nossa pasta do GitHub eu coloco vários outros exemplos, para que vocês que estão aí curiosos, querem experimentar, tem lá essas atividades, esses exemplos para vocês. Turminha, para dar início, vou pedir para cada um de vocês, você que está aí na sala de aula, você que está direto do YouTube, ficou com dúvida? Estamos chegando nos momentos finais. Ficou com dúvida? Então vá no nosso chat, mande aí a mensagem, diga a sua dúvida, diga o que você tem aí, ficou ainda nublado para você, para que eu possa lhe auxiliar, seja você no chat do YouTube ou no nosso IPTV, na nossa sala de aula. Faça uso disso. Mas para dar início à aula de hoje, eu trouxe, como prometido, eu trouxe mais um projeto, eu respondi mais um projeto, só que dessa vez com um programa diferente daquele da última aula, um programa um pouquinho mais avançado. Então vamos ver essa escrita de um outro projeto também dessa mesma forma. Então vamos lá, vamos partir aqui para a nossa aula, vamos partir para o nosso slide de hoje. Para hoje, vamos dar continuidade justamente à elaboração do projeto. Vocês ainda estão nesse momento da escrita aí do projeto. Acredito que muitos, depois da aula elucidativa de ontem, vocês terão começado ou até mesmo terminado o projeto. Quando vocês percebem que a problemática da construção do projeto não é tão difícil assim, você consegue
tranquilamente fazer isso. Mas hoje, para aqueles que ainda ficaram com dúvidas, a gente vai ver essa elaboração de um projeto em linguagem C, que é o nosso objetivo de conhecimento. Entre esse objetivo, nós temos os vários objetivos aqui que nós temos na nossa aula de hoje. Nós teremos que, eu estarei pronto aqui, justamente por isso, pedir que você tenha dúvida, manda mensagem. Tirar dúvidas, eu vou tirar toda e qualquer dúvida que você ainda tenha sobre esse projeto. Não deixe para mandar só depois, não. Eu vejo que eu recebo muita mensagem. Ontem, depois de eu ter colocado o meu e-mail aqui, eu recebi mensagens pelo e-mail, respondi alguns. Mas eu estou vendo que essas dúvidas, muitas delas poderiam ter sido respondidas aqui durante a nossa aula. E isso são até perguntas, são dúvidas que são repetidas. São dúvidas comuns, repetidas ali, que poderia ter sido feita aqui durante a nossa aula, usando o nosso chat. Então, eu vou estar aqui pronto para responder toda e qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse projeto, aqui durante o nosso chat. E teremos, além disso, eu vou apresentar mais um projeto totalmente preenchido e também continuar com as nossas atividades aqui, mostrar alguns exemplos sobre algoritmos prontos. De sempre, né? Quem ainda não tem esse endereço, tá aí o endereço na tela, o endereço do nosso GitHub, o nosso repositório. Tudo que eu faço aqui, todas as nossas aulas, elas acabam recaindo aqui dentro dessa pasta, lá no nosso GitHub. Tá lá. Se você ir por esse endereço aí no nosso GitHub, é aberto a qualquer um. Você vai encontrar exemplos de algoritmos em C. Dentro dessa pasta vai ter as nossas aulas divididas por data, os exemplos utilizados naquela data, naquele dia, toda e qualquer atividade. Está pronta para você ali, para você reutilizar. Então não tem essa desculpa de dizer, professor, eu não estou conseguindo criar um algoritmo novo, eu não estou conseguindo criar essa problemática. Tá? E dentro dessa pasta aí de exemplos, a gente tem aí centenas, eu digo centenas mesmo, de atividades, que por aula aqui eu trago sempre pelo menos uns 10 exemplos aqui. E aí, contabilizando todas as aulas que nós já tivemos, tem vários aí dentro dessa nossa pasta para você utilizar da forma que o bem quiser. Então vamos lá, vamos rever aqui os passos para a criação do nosso projeto. Como vocês devem fazer no início da escrita do projeto de vocês, esses 6 passos vocês deverão estar preenchendo. Primeiro, pensar no programa, criar a problemática a ser resolvida, porque o nosso algoritmo sempre, todo e qualquer algoritmo, necessita de um problema do mundo real para ser resolvido no mundo digital. Então o primeiro passo é você criar esse problema, pensar em um problema que você possa resolver, seja ele qual for, pense nele, pense nessa problemática, perceba que ela possa ser resolvida dentro do mundo digital, e aí temos o primeiro item. O segundo item, lembrando que cada um desses itens aqui, conforme você vai respondendo ele vai lhe ajudando já na escrita do projeto, porque você vai retirar momentos aqui dessa escrita, dessa resposta aqui, desses passos, na escrita do seu projeto. Como esse caso aqui do segundo passo. O segundo passo diz, crie o seu fluxo de dados. A gente tem que entender o fluxo de dados. Então você pode definir ali o fluxo de dados do seu algoritmo. Esse passo, ele não quer dizer que ele é unicamente para a escrita do projeto. Quando a gente vai desenvolver qualquer software, antes de botar a mão na massa, antes de escolher a linguagem, antes de você abrir o compilador e começar ali a digitar o seu código, a gente tem que pensar no fluxo de dados. A gente tem que definir por onde, como e quais são os dados que vão entrar na nossa máquina e o que eu espero de saída desses dados, como eles irão sair após a compilação, após o processamento do meu algoritmo. O terceiro passo aí, análise o problema, analisar o problema, dividindo ele em mini problemas, ou seja, eu vou pegar a minha problemática, ou seja, eu já entendi como é o meu grande problema, o meu pedido do problema, e saio dividindo ele em problemas menores. No quarto passo, aí sim, a gente começa a criar o algoritmo. É o momento da gente digitar. Eu diria até que entre o terceiro e o quarto passo, no mundo real, seria o momento onde você teria o passo
da escolha da linguagem. Até o terceiro passo, você pode escrever, definir ali como vai ser o fluxo de dados, como vai ser a problemática que vai ser resolvida, sem pensar em linguagem alguma, sem pensar em qual linguagem de programação você vai utilizar. E aí, entre o terceiro e o quarto passo, é onde você vai escolher qual vai ser a sua linguagem. Como é que a gente escolhe isso no mundo real, Rio? Ora, no nosso caso aqui, a gente escolheu a linguagem C porque ela é vista como a única que estamos trabalhando, é a que estamos aprendendo. Mas se nós já estivermos avançados, nós já estivéssemos em um módulo, terceiro módulo desse nosso curso, já tivéssemos visto outras disciplinas de programação, eu poderia deixar até livre aqui, olha, a gente já tivesse visto algo como JavaScript, já tivesse visto algo como Python e a linguagem C, eu poderia deixar até livre, ó, você pode fazer em qualquer uma das linguagens já aprendidas em nosso curso. Mas como estamos só na linguagem C, essa é a motivação para a gente ter escolhido ela no nosso quarto passo. E aí a gente começa a escrever o nosso código. Após a escrita do código, vem o quinto passo, que é para poder dividi-lo em módulos menores. Eu até já cheguei a dizer para vocês, o quinto passo, nesse projeto, ele é opcional. Você não é obrigado a dividir os módulos, a separar as partes, dividir até em arquivos separados. Você não é obrigado a fazer isso. Tá? Esse momento aí, ele é um momento de refinamento. Ele já é o refinamento contínuo que a gente faz dentro de qualquer algoritmo. Então, o quinto passo, ele é um passo opcional que demonstra que você é uma pessoa que, ao entregar esse projeto para o teu professor mediador, você já está demonstrando que você tem um entendimento maior, você realmente entendeu como é feito um algoritmo, você consegue refinar o teu algoritmo e você está merecendo realmente aquela nota bonitona lá, aquela nota bem azulzinha. E aí, por fim, o último passo é o momento que a gente preenche com todo o trabalho que fizemos nos 5 passos iniciais, a gente preenche aqui o nosso projeto. Ou seja, os 5 primeiros passos, eles são criação do material para o preenchimento do projeto no 6º passo. Vamos ver passo a passo aqui cada um deles. Nesse projeto eu tenho a seguinte problemática, que está sendo pedido para pensar nesse problema, nessa problemática para o meu programa. Nesse meu problema imaginado, eu disse o seguinte, crie um programa que peça ao usuário uma lista de 10 itens para a compra do mês. Olha, é aquele nosso programa de lista de compras que eu já falei para vocês. Eu vou até dar uma dica para vocês. Pessoal, uma coisa muito boa no mundo da programação, para você inserir no seu currículo, para que você tenha um currículo que seja desejado pelas empresas, você precise, realmente, a empresa precisa de você, é um desenvolvedor já ter uma aplicação no mercado. Se você tem uma aplicação um site que já funciona, que alguém já utiliza, se você tem algo como um aplicativo para dispositivo móvel já funcional, a empresa, sempre que chega naquele momento da entrevista, a empresa vai te perguntar, o entrevistador vai te perguntar, você desenvolve em qual linguagem? Aí você sai falando o que seria o cast de linguagem que você desenvolve. Você entende modelagem? Aí você fala. Aí ele vai perguntar, você tem algum exemplo dos seus trabalhos? Você vai mostrar o seu GitHub, já montado seu repositório. E aí vem a pergunta que é decisiva. Ele pergunta para você se você tem alguma aplicação, algum software que está no mercado já funcional. Essa resposta, se você disser sim e mostrar para ele tal aplicação já funcional, onde tem clientes que utilizam, pode ter certeza que a vaga vai ser sua. Então essa é digamos assim, seria a cereja do bolo. Então nesse caso aí, eu digo para vocês que essa aplicação que eu estou mostrando aqui para vocês, essa atividade da lista de compras, é sem dúvida nenhuma das prediletas para criar essa aplicação. Você criar uma aplicação como essa de lista de compras e colocar no ar. Ah, Hildo, mas quando é que eu vou fazer isso? Quando a gente chegar lá na disciplina de dispositivos móveis, quando chegar a falar um pouco sobre aplicações para dispositivos móveis. E aí você vai precisar de um exemplo, uma problemática. E pode ter certeza que essa daqui, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores. Por quê? Criar uma lista de compra, todo mundo precisa de uma lista de compra para o mês.
Quem está fazendo aquele no papelzinho, quando percebe que no seu celular você pode ter uma lista como essa, é muito melhor. E aí você pode criar essa lista de compra, colocar dentro de algo como a Play Store e pronto, você pode ter certeza que vai ter gente a utilizar a sua lista de compra. Você vai fazer essa lista de compra desse jeito, né? nem pensando em ganhar dinheiro inicialmente. Coloca ela lá, gratuita, sem propaganda nenhuma, para que você ganhe isso, você ganhe pessoas fazendo download da tua aplicação e você tenha um demonstrativo no teu currículo de uma aplicação funcional. Então guarda essa daqui, gente. Essa daqui vai ser boa para o futuro. A gente vai voltar para essa aplicação em outras linguagens aí no futuro. Por isso que eu escolhi até ela. Crie um programa que peça ao usuário a lista de 10 itens para a compra. Eu defini 10. Poderia ter deixado aberto até a pessoa dizer para mim, não quero mais inserir novos produtos. Poderia, eu já defini 10. Mas se você colocasse uma opção do tipo, a pessoa digitou o 0, sai da lista. Saída da lista, volta para o menu. Mas isso tudo é evolução que você pode fazer, o refinamento que você pode fazer nesse teu código. Nesse meu eu só peço isso. 10 itens são colocados nessa lista e está ali, é uma lista de compras. Esse software deverá gerar um arquivo TXT que possa ser lido em algum software editor de texto. Então é simples, TXT, um arquivo à parte, a gente já viu isso sendo feito aqui nas nossas aulas, esse arquivo à parte, e eu só quero essa estrutura com esses 10 itens. Vocês estão vendo ali na telinha lateral o resultado do programa que eu quero. Ele pede ali, escreva o nome dos produtos da lista. E ele sai definindo produto 1, produto 2 e assim por diante, aos 10 produtos. Mas você percebe que nessa lista vai gerar esses 10 nomes aí, mas ainda faltaria algo bem melhor, do tipo, eu posso definir preço, eu posso colocar um preço. Eu posso colocar essa lista, depois de eu digitar, ela vai aparecer em ordem alfabética? Pode ser assim. Eu posso definir a minha lista por categorias, tipo frutas e legumes, temperos. Eu posso sair definindo desse jeito? Isso tudo é futuro. Para início agora, vamos responder o que ele pede aqui, que é uma lista que tenha 10 itens. Seja eles quais for que você vai digitar, os 10 itens vão estar ali e vão estar escritos nesse arquivo à parte. Pronto, definido a minha problemática, bora partir para o próximo passo. O segundo passo é desenvolver o fluxo de dados. A gente sabe que o fluxo de dados, perceber qual é o fluxo de dados de um programa, eu estou vendo aqui que já começou a aparecer umas perguntinhas aqui. No YouTube estão me perguntando se vai ter certificado. A gente vai ter certificado no final do técnico aqui. Se você é um dos nossos alunos, inscrito aí dentro de uma das nossas GRES, é um dos nossos alunos, então sim, existe o certificado, sim. Pode perguntar, entrar em contato com o seu professor aí, o professor mediador, a escola que você está conveniado. Aí sim, vocês vão ter sim o certificado do técnico informática. Isso aqui não é, essa disciplina nossa, ela só é uma disciplina no curso todo, tá bom, gente? A gente ainda vai ficar muito tempo junto, ainda vamos ter várias disciplinas. É por isso que eu fico falando para vocês, isso daqui é o início, é para você saber a base. Mas a gente vai ter ainda outras disciplinas com outras linguagens de programação. A gente vai ter outras áreas aqui no mundo do rádio. A gente teve aqui, nesse primeiro módulo, a gente já viu a parte de arquitetura. A gente vai ter outras disciplinas voltadas, como no caso de redes. A gente vai ter muita coisa ainda nesse nosso curso. E sim, no final você tem esse certificado aí, mas você tem que estar inscrito em nossas escolas. Bem, pessoal, então o nosso segundo passo é criar esse fluxo de dados. A gente já entende que o fluxo de dados ele serve justamente para a gente definir quais as ferramentas daquela linguagem que a gente iremos escolher, que a gente vai utilizar. Ela tem ali seu início, nosso fluxo de dados a gente tem o nosso início e o nosso fim. O que acontece no meio aí? O primeiro passo é o programa, imprime seu título. Opa, ele está pedindo ali para até eu definir que ele ia começar mostrando o título do programa, lista de compras. Ele ia mostrar algo desse tipo, olha aí, já inseri uma coisa diferente aí. Após isso, o que vai acontecer? Aparece aquele momento de decisão. Ele vai pedir a digitação de um item de compra, vai pedir isso. Como são 10, eu coloquei uma condição, olha lá, ó, a nossa condição. O item tem que ser menor ou igual a 10, então já coloquei uma condição que eu vou ter 10. E se fosse infinito aí, se eu colocasse quantos itens eu quiser, eu vou montar essa lista aí com 100 itens, ou não, hoje eu só quero uma lista com 15,
O que eu deveria fazer ali? Eu não deveria ter colocado até 10. Eu deveria ter colocado que ali até a pessoa responder algo, tipo, se a pessoa digitar 0, saiu. Se a pessoa digitar 1, ele continua. Então, sempre perguntaria para a pessoa se ela quer continuar. No caso, bem aí, se essa condição não foi ainda, não passamos por essa condição, a gente retorna, voltamos ao início e cada vez eu saio digitando um novo. Ao final dos 10 itens, o programa cria, vocês estão vendo ali, cria e grava arquivo externo. E pronto, o arquivo externo está gravado. A gente deixou automaticamente para depois do arquivo ser gravado, fechar o nosso programa e pronto. Vocês percebem que o modo como eu estou fazendo ali, o modo como esse nosso fluxo de dados demonstra, é que será digitado os 10 itens e depois dos 10 itens digitados é que iremos gravar o arquivo. Nós aprendemos na gravação de arquivos que a gente poderia ter gravado um a um. Eu gravei 1, gravei 2, e a gente também aprendeu que podemos gravar o bloco inteiro, utilizando uma memória adicional, um buffer. Então aqui essa definição de como vai ser gravado é você, desenvolvedor, que decide. As ferramentas, eu já mostrei para vocês as diversas ferramentas, existem muitas outras, porque não dá para a gente demonstrar todas as ferramentas possíveis, você vai aprendendo com o tempo, mas mostrei ali as principais, e aí você decide, diante do teu programa, qual aquela naquele momento que será ideal para você. Quando você tiver com um programa bem grandioso, quando a gente chegar lá nos nossos dispositivos móveis, estiver criando um aplicativo, aí você vai até perceber esse momento aí. Chegou o momento de criar esse arquivo externo no nosso programa. Não seria ideal eu criar, ao invés de criar um arquivo externo ali, um TXT, dentro do celular da pessoa, eu colocar uma base de dados? Uma base de dados ela leva um processamento, ela gasta um processamento naquela máquina. Mas e se a pessoa estiver conectada à internet? Eu poderia fazer com que essa pessoa se conectasse à base de dados, nossa base de dados, lá na minha empresa, e aí eu atualizasse até as fotos dos itens. Imagina só, quando a pessoa coloca laranja, o sistema lá pelo banco de dados ele ia reconhecer a laranja, ia trazer a fotinha da laranja ali do lado. Então eu não precisaria só de um TXT, eu montaria a tela com os vários itens, colocou óleo, aí apareceu uma foto de um litro de óleo. Coloquei sal, aí apareceu a foto de sal. Então a gente pode fazer isso futuramente. Mas nesse momento, o que a gente está querendo é só o nome das coisas, só um TXT. Mas todas essas ideias de melhorar esse programa vai ser lá na frente. E por que eu vou fazer essa melhoria no programa? Para chamar mais o cliente. Pensa você do outro lado, tem essa empatia. Veja você do outro lado, se você for baixar um programa de lista de compras, você está pensando, eu vou fazer as compras do mês, vou baixar aqui um aplicativo de lista de compras. Aí tu vê um que tem dizendo assim na sua propaganda, no nosso programa é criado a lista de compras, ela aceita até 10 itens e só. Aí tem um outro, na nossa lista de compras aceita quantos itens você quiser colocar, aceita gravação em base de dados, aceita colocar os valores dos itens e ainda é colocada a imagem dos itens que você está ali sendo cadastrado. Você ia para isso, né? Com certeza. Então a gente pode melhorar isso com o futuro, mas isso daqui é o início, é a base. E é o que a gente está querendo até para o nosso projeto aqui. Isso aí a gente deixa para aquelas considerações futuras. Escrito isso, eu sei qual é o programa, eu tenho ali a definição do problema. O que chegou o momento agora? De dividir isso em problemas menores. E aí eu vejo que um primeiro peça ao usuário a lista de 10 itens. Então vai ter um momento que eu vou ter que pedir isso, e isso vai ser um problema, uma problemática. Pode gerar uma função, pode ser um comando, o que vai ser, mas é um problema que eu posso dividir ali. O outro, gerar o arquivo TXT. A gente sabe que a geração desse arquivo, à parte, eu posso colocar no corpo do próprio programa, eu posso colocar numa função à parte, eu posso colocar num arquivo externo. Pessoal, quero que vocês lembrem o seguinte, quando chega esse momento de dividir o nosso projeto, você tem que entender quais são as ações que estão dentro desse nosso programa. Quais são as ações que acontecem. E você começa a entender até que certas partes, como por exemplo essa de gerar o arquivo TXT,
ele pode estar num arquivo à parte. Ele pode estar numa função à parte no nosso projeto. Então eu quero que vocês entendam isso, que você pode sair dividindo. A gente já nas aulas que a gente começou a falar sobre função, a gente falou tudo sobre função, a gente falou também, nós falamos aqui que as funções em arquivos separados, elas existem justamente para, se por acaso um módulo do seu projeto deu erro, o teu programa todo não fique parado. Ela ficará o erro somente naquele item. Ela servirá também para o caso de atualização. Esse projeto, do jeitinho que está aqui, se a gente estivesse implementando ele para colocar em um site, para colocar na Play Store, se a gente fizesse esse aplicativo, algo desse tipo, só com essa ferramenta do jeito que está aqui, a gente, se a gente criar através de arquivos separados em módulos, para atualizá-lo, eu não vou obrigar a pessoa a reinstalar o programa. Vamos ser sinceros, você fica chateado quando você tem um programa no seu celular, e aí quando chega o momento da atualização, chegou o momento de você atualizar aquele programa, e aí você é obrigado a reinstalar o programa, baixa o programa de novo, aquele arquivo grande, e você é obrigado a reinstalar por cima. A gente fica chateado, né? É muito melhor aquela atualização, mandou atualizar, e o programa só aparece as novas configurações, as novas telas. É perfeito desse jeito. Por isso que o uso de módulos é o ideal para o desenvolvimento. Definido isso, vamos para o algoritmo. Vamos começar a escrever o nosso algoritmo e entender como ele é. A gente percebe que o nosso algoritmo, para esse projeto, ele é bem miudinho, bem pequenininho. A maior parte, podemos dizer que seria a parte de escrita nesse arquivo externo. A chamada do ponteiro, a chamada desse arquivo, a abertura desse arquivo externo. Seria a maior complicação nossa. Então vamos entender aqui o que aconteceu. Linha 1, a gente tem ali a nossa biblioteca stdio, que é onde tem os comandos básicos para a criação de um arquivo, e também onde tem ali a utilização do nosso print, o nosso scan, o get, está todo ali. Então ela é a principal. Eu digo por via de base, gente, você vai mexer com a linguagem C, essa é a biblioteca que tem que estar. Ela sempre está porque ela trata os comandos de entrada e saída em nossos arquivos. Vem ali na linha 2, o início do nosso programa. E eu já passo ali, ó, vocês estão vendo ali que tem ali a entrada, alguns argumentos ali que poderiam ser usados. Esses argumentos aí, a repassar esses argumentos, só se o nosso programa fosse mais avançado. Eu já estava deixando ele preparado para um momento de divisão de módulo. Ele preparado já para passar parâmetros para arquivos externos. Mas isso aí é indiferente. Essa linha 2 eu poderia ter só chamado main. Na linha 3, eu venho com a criação do nosso ponteiro. Chamei ele de forma genérica, como sempre eu venho chamando os ponteiros, só de FP. Está ali um ponteiro FP do tipo file, ou seja, ele está preparado para receber o nosso endereço de um arquivo externo. Linha 4, vem aí a criação de um vetor. Um vetor que eu chamei de produtos, e ele vai aceitar até 50. 50, Rildo? Olha aí, 50, esse vetor aceita até 50. Eu quis que esse tamanho aí. Isso aí tudo a gente pode modificar, conforme a escrita do nosso projeto, para o uso do nosso projeto. Ele foi do tipo caractere, deixei ele do tamanho 50, ou seja, o tamanho do nome, a escrita do nosso nome, eu já defini desse tamanho aí. Linha 5, vem um se, onde nesse se aí é justamente a condição para a criação do nosso arquivo. E eu já deixei logo a criação do nosso arquivo, além da escrita, a escrita geral ali dos itens dentro do nosso projeto. Percebam que na chamada, ali na linha 5, da nossa função fopen, a função que abre o nosso arquivo, ela serve para abrir ou criar um novo arquivo, se caso aquele arquivo não existe. A gente já falou da função fopen, já utilizou ela várias vezes, mas a função principal dela é isso. Ela vai criar um novo arquivo, ou se já existe um arquivo ali, tem ali naquele momento, ela faz até a criação ou sobreescreve aquele arquivo, dependendo de como eu passo os parâmetros. No caso aqui, eu chamei lista.txt, dizendo que esse é o nome do arquivo externo, e dei a permissão W para ele.
Não foi WB. Se fosse WB, eu estaria escrevendo em modo binário internamente. Mas foi simplesmente o W ali, passagem do W. Inclusive, eu quero ainda, eu estava lembrando aqui, quando eu estava revendo essa nossa aula de hoje, que a escrita desses arquivos, até agora a gente está escrevendo muito só como TXT, e a gente não utilizamos bem o binário, a gente não utilizou uma certa criptografia. E aí, vamos começar a pensar, já que estamos no nível avançado aqui nessas nossas últimas aulas, vamos utilizar um pouco de criptografia, vamos um pouco embaralhar esses itens, porque imagina que essa lista aí não seja uma lista de compra, mas seja uma lista de contatos. Se eu quiser fazer uma lista de contatos, e nessa lista de contatos eu não quero que qualquer pessoa que acesse o meu TXT leia, eu quero que somente pelo meu programa seja lido. Então a gente vai entender um pouquinho também sobre isso. Estou preparando um material aqui bem profundo mesmo, com atividades e tudo mais, para a gente ver um pouco mais sobre isso. Mas por enquanto vamos continuar com o nosso TXT. Eu tenho ali o nosso TXT, ele foi criado do tipo com a permissão W, escrita, o write, e aí logo ali eu já faço a comparação com ele, se ele está vazio, ou seja, já faço a condição logo nele, se o arquivo foi criado e se ele é diferente de vazio. E aí vem o nosso, na linha 7 a linha 9, o que foi pedido lá no nosso fluxograma, lembra que eu defini lá no fluxograma que era para aparecer ali o inicial, lista de compra, e aí o nosso está pronto para aparecer aí a lista de compra. Já estou adicionando isso. Na linha 10 vem o que está aparecendo ali na tela, ficou suprimido ali no nossa imagem, a lista de compra, o nome do produto, ficou suprimido ali. Na linha 10 vem pedindo para a pessoa escrever o nome do produto e vai ser escrito passo a passo dentro daquele nosso laço ali na linha 11, os 10 momentos, eu defini para 10 passadas. Eu defini logo que fosse só os 10 produtos, então 10 passadas. Ele vai pedir o nome do produto, você digita o nome do produto, na linha 13 o gets vai pegar isso e vai armazenar dentro de produto, e aí, como o nosso arquivo lá já está aberto, isso já vai sendo escrito lá diretamente. Então, ele vai sendo escrito na linha 14, através da nossa função de escrita ali. E aí a gente chama o nosso produto, linha a linha, direto lá do nosso arquivo, FP, o nosso arquivo externo, produtos, a gente chama lá, dentro do nosso vetor produtos, os itens que estão armazenados. E por fim, na linha 17, a gente fecha tudo. Lembrar sempre de colocar a função fclose no final dos seus projetos, no final de quando você abrir arquivo. Utilizou a fopen, que é a abertura, você tem que fechar no final, gente. Fecha fclose. Porque eu já afirmei isso para vocês em aulas anteriores, que se você abrir o seu arquivo, deixar ele aberto e não fechar, mesmo que não dê erro, porque normalmente nem dá erro no seu programa, você deixou aquele arquivo aberto, você está utilizando memória, você está gastando memória daquele dispositivo, seja celular, seja o que for, mas está gastando memória. Isso não é interessante. Divida os seus módulos. Se a gente quiser dividir ali os módulos, a gente pode sair definindo quais as partes do nosso módulo a gente vai dividir. Nesse caso nosso aqui, só se a gente quisesse realmente arrancar a parte da abertura dos arquivos, ou seja, esse nosso inicial, e colocar num arquivo externo. Aí para vocês perceberem, esse programa aqui, esse nosso algoritmo de hoje, ele é um pouco mais avançado daquele que a gente viu na última aula. Ele cria arquivo TXT, mas mesmo assim eu percebi que essa divisão não seria bem quista aqui. É interessante até deixar ele todo próximo mesmo, porque ao fazer esse arquivo em uma parte, em um externo, essa montagem, essa criação desse arquivo em uma parte externa, além de me dar essa dificuldade a mais, esse momento da escrita a mais, estaria também dando um problema a mais para o meu processador. Ele teria que sair do meu arquivo principal e ir para o arquivo secundário, ou seja, eu estaria dando um trabalho adicional para uma só linha. Então, não achei interessante essa divisão. É por isso que eu disse para vocês, o quinto passo, ele é opcional, gente. Você faz ele, tá? Se você perceber que realmente pode ser feito aquilo.
que realmente aquilo ali é interessante. Não é só dividir por dividir. E aí a gente tem todo o nosso software funcionando, bora escrever ele no nosso projeto. Na escrita do nosso projeto, a gente tem as 3 páginas básicas aí, mas vamos lá, pedacinho por pedacinho. Na capa, o que a gente tem que lembrar? Nome da disciplina, análise e lógica de programação, o tipo do projeto que estamos fazendo, declaração inicial de escopo do projeto. Eu poderia ter aí definição de um website, tem vários tipos de projeto. No nosso caso aqui, ficou como esse, a declaração do escopo do projeto. Você coloca o nome do seu projeto, do que você fez. Nesse meu caso aqui, lista de compras. Defina o seu nome, coloca logo abaixo o seu nome, o nome dos desenvolvedores. Então, se tem mais de uma pessoa nessa equipe, coloca ali o seu nome e o do seu colega ali logo abaixo na lista de compras. Logo a seguir, data do projeto. Você coloca a data ali da entrega do projeto. E aí, próximo passo agora é o cronograma. Na escrita do cronograma, vamos lembrar o seguinte: esse projeto, esse nosso projeto, ele é muito simples, então pode ser que ele acabe, você faça isso tudo em uma só manhã, um só dia você gasta para fazer isso aí, tranquilo. Então pode ser que a data ali, você coloque sempre a mesma data, tipo dia 23/9, comecei no dia 23/9, encerrei no dia 23/9 até com a escrita do nosso projeto, então vai ficar a data ali sempre a mesma. Mas você tem que definir o que você fez passo a passo, na descrição da alteração, o começo, a definição do problema, quando você escolheu a linguagem e começou a escrever o teu algoritmo, o desenvolvimento do projeto, você vai colocando passo a passo e quem fez cada parte. É interessante, pode parecer assim, eu vou fazer ali no autor. Todas essas partes, esse projeto ele é bem simples, então vai ser feito tudo, eu e o meu colega vamos fazer tudo. Mas é interessante você até dividir partes. Por quê? Para diminuir o seu trabalho? Não, para que você aprenda a trabalhar em equipe. Eu vejo até com bons olhos quando me fala assim, vou trabalhar com outro colega, vou trabalhar em dupla nesse projeto, do que você trabalhar sozinho. Porque em uma empresa, raríssimo você vai fazer um projeto sozinho. Pode ter certeza, sempre vai ter outras pessoas envolvidas. Porque tem no seu projeto tem a parte gráfica, quem vai trabalhar com imagens. Mesmo se você disser assim, é um site, eu sei desenvolver o web, eu vou fazer o meu site por completo. Mas tem as imagens, os tratamentos das imagens. Então tem a pessoa que mexe com isso. Você vai levar, olha, tem uma pessoa que trabalha ali com CorelDRAW ou com Illustrator. Essa pessoa que vai mexer com esse tipo de coisa, essa pessoa que vai mexer com esses tipos de arquivos. Aí eu preciso da logo da empresa. A logo da empresa não é você que vai criar, porque, a não ser que você também entenda de mexer com programas como Photoshop ou Illustrator. Não, eu não mexo com isso aí. Então tem uma pessoa na empresa que vai fazer isso. Então o projeto, cada pedacinho pode ser feito por pessoas diferentes. Nesse grande projeto, que eu estou definindo até que tem alguém que trataria as imagens, teria uma linha dessa mostrando criação da logo da empresa, no programa Photoshop 2022. Aí colocaria o nome ali de quem fez isso. Está lá o nome do rapaz que mexeu com essa parte no projeto. Isso sai definindo quem fez cada pedacinho. Vocês podem perceber o seguinte, vamos pensar em qualquer um projeto, como o caso de um jogo. Pronto. Quando você encerra o jogo, quando você finaliza o jogo, zerei o jogo. O que aparece? Aparece aquela letrinha subindo quem desenvolveu, né? É como seria esse momento aqui do cronograma. Só mostrando a descrição de quem fez e ali quem fez cada parte. Ou seja, está lá, vai subindo. Aí imagens, aí mostra o nome da pessoa. Design gráfico, aí mostra o nome da pessoa. Então, cada pedacinho vai ter ali definido quem fez o quê. E é nesse momento que você define tudo que foi feito. É aqui que começa a importância do seu projeto na visão do teu cliente. Quando ele vê aqui, nossa, tinha aqui essa descrição, aqui tem várias coisas. Eu pensei que era só um programinha qualquer aqui, um programa que guarda 10 nomes. É muito simples. Mas quando você sai descrevendo desse jeito, você dá importância para o teu projeto. Chega o momento dos objetivos do projeto. Nesse objetivo do projeto é onde você vai colocar a problemática que a gente definiu lá no início.
Era necessária a criação de um programa que peça ao usuário a lista de 10 itens para a compra do mês. Esse software deverá gerar um arquivo TXT que possa ser lido por algum software editor de texto. É a nossa problemática. Então, quando a gente respondeu aquele primeiro item, nossos passos lá, o nosso primeiro passo, a gente já estava definindo esse objetivo do projeto. O objetivo do projeto, tanto que é objetivos, pode ser só um? Pode. No nosso caso aqui, ele é muito simples, ficou só um. Poderia ser mais de um? Poderia. Aí é você que vai definir isso no teu trabalho aqui, qual a problemática que você escolheu. Eu aconselho para esse projeto que vocês não escolham algo muito grandioso. Tá? Você escolha algo bem simples, porque a nossa intenção aqui não é nem que você crie o projeto, que você crie o software, mas que você preencha o projeto. É esse preenchimento do projeto, essa documentação, que é o que é realmente válido aqui para nós nesse momento. E aí você preenche ali o objetivo ou objetivos do projeto com a nossa problemática inicial. O escopo do produto, próximo passo, escopo do produto. Aqui é onde você mostra as técnicas que você fez na criação do teu projeto. Quais foram as técnicas utilizadas. Então aqui você pode definir algo como o que está escrito aqui. Você pode colocar, gente, eu colocaria até essas mesmas palavras no meu projeto. Porque independente de cada um que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo aí no projeto de vocês estão fazendo em projeto em linguagem C. Então o escopo do produto aqui está praticamente já entregue para vocês, que vocês vão utilizar no projeto. Que é, o programa foi escrito com linguagem C. Em algoritmo, esse algoritmo usou o comando da linguagem C-Borland, constantes em suas bibliotecas. Foi usada uma função em arquivo próprio definido no desenvolvimento do software. Então, a não ser que você faça algo diferente aqui a mais, você pode colocar aqui. Eu poderia colocar, tipo, se eu criei aquele arquivo que era um TXT, eu criei já como arquivo PDF, que deixasse ele pronto somente escrita e ficava lá o PDF. Eu poderia ter colocado isso. Ele gera um arquivo em PDF que pode ser lido pelos programas aí, Adobe PDF. Pronto, você sai colocando desse jeito. E é claro, não esqueça de colocar o fluxograma. Na última aula eu cheguei até a falar para vocês, olha, por enquanto fica bem pequeno o escopo do produto. Por quê? Porque é aqui que a gente define os vários diagramas, aqui que a gente coloca o fluxo de dados, aqui que a gente coloca toda essa questão técnica. Só que a gente ainda não entrou a fundo nisso. A gente não viu os vários diagramas possíveis de um software. Então, por enquanto, a gente só viu o fluxograma. É a única coisa documental, técnica que a gente viu até agora, na documentação. Então, a única parte que eu posso colocar agora seria o nosso fluxo de dados. Aí está aí o fluxo de dados que foi apresentado. Estrutura analítica do projeto. Gente, aqui na estrutura analítica do projeto ficou pequenininho, mas vocês já viram essa parte ali quando eu estava explicando o projeto em si. O que tem que ficar aqui? Aqui tem que ficar praticamente o quê? Você tem que mostrar as imagens, a interface gráfica do teu projeto. O que é apresentado? Você utilizou lá naquele site que eu estava falando agora há pouco, você utilizou a logo da empresa? Tem que ser mostrada aqui. Você coloca a logo da empresa aqui. Você utilizou um banner específico feito através de um programa como o Photoshop? Você tem que colocar esse banner aqui, essa imagem do banner. Então, se você utilizou qualquer animação, um GIF, você tem que colocar a imagem aqui do GIF e até se remeter aqui de onde foi a origem, de como você foi tirado, com a sua devida legenda. Você colocando o que é aquele conteúdo, o que estaria ali. Então, nesse passo aqui, o que nós fizemos? Coloquei a tela do programa sendo gerada ali dentro do nosso DOS, aquela telinha preta, e o resultado lá no TXT. Foi colocar também como é saído dentro do TXT, como é mostrado após a lista estar preenchida. Então você utiliza essa parte gráfica. Ah, o meu programa não tem o TXT, é só essa outra tela do DOS. Pois utilize só ela. Mas aqui tem que ter a parte gráfica. É só isso, a parte gráfica do teu programa. Na linguagem C, essa parte gráfica é pouca, é mínimo. A linguagem C, a pura, ela se utiliza pouco de linguagem gráfica, da interface gráfica. E eu até cheguei a falar que tem bibliotecas específicas, mas se você quer trabalhar com a parte gráfica,
não é a linguagem C. Existem bibliotecas para isso na linguagem C. Mas o interessante é você passar para uma linguagem mais poderosa, como no caso até a C#. Você trabalhar com a C#, aí sim, na produção de gráficos maiores, como no caso de jogos. Aí está aí essa imagenzinha que você pode colocar de execução. Na estrutura lógica do projeto é aqui que a gente coloca o código. Como eu não separei, eu não resolvi não dividir, não foi isso? Chegou o momento ali, o quinto passo era fazer a divisão. Mas o Rildo não fez a divisão do nosso projeto, ele não dividiu, ele definiu que o projeto inteiro, o código inteiro já estava pequeno e era desnecessário fazer essa divisão. Então, por esse motivo, você tem que definir ali, coloca arquivo, as partes do seu projeto, arquivo, 2 pontos, e coloca o nome daquele arquivo. No meu caso, o nome desse arquivo foi projeto.c. É assim que eu salvei. Poderia ter sido outro, poderia ter sido lista de compra.c, principal.c, arquivo lista de compra.c. Mas você tem que definir, colocar isso aí e colocar o código em si. Eu prefiro colocar o código utilizando um print screen, printar a tela e colocar aqui. Porque o código já fica todo indentado, fica perfeitinho e o código aqui está pequeno. Mas se você prefere escrever ele mesmo, passo a passo, levar ele desse jeito, o que interessa é ter a codificação aqui. Lembrando que esse passo aqui, a estrutura lógica do projeto, quando você vai entregar para o cliente, se o teu arquivo ele é fechado, ou seja, você não está vendendo o código, você não está utilizando o código do seu programa, você não está vendendo o código, então o que você faz? Você entrega só arquivos que estão lá dentro. Tem 3 arquivos, você vai colocar arquivo, tá lá, arquivo 1, arquivo 2 e arquivo 3. É isso que fomenta, é isso que faz parte do teu projeto. Você não entrega o código. No nosso caso aqui, o nosso código é aberto, então ele tem que ser apresentado. Estou vendo aqui no nosso chat que Santa Cruz dos Milagres está perguntando aqui para a gente se a pessoa utilizar animações. Ele deve estar perguntando esse passo aqui, na estrutura analítica. Eu tenho um GIF. Ele já tá, essa pessoa que está perguntando, você já está pensando em jogos lá na frente, já está pensando em algo desse tipo. É uma animação. O que eu faço? Você printa uma tela daquela animação. Tem um GIFzinho de uma mãozinha que fica fazendo ok. Você coloca só a imagem parada, é claro, não tem nesse ter movimento aqui nesse nosso documento. Você coloca a imagem parada e lá na figura, lá na legenda que você coloca abaixo, você coloca dizendo que foi utilizado essa imagem do tipo GIF. Professor, mas espera aí, vamos pensar o seguinte, vamos estender aqui, já que ele pensou em animação com movimento lá na frente, vamos pensar logo num projeto grandioso. A pessoa está me dizendo que um jogo, quem pensou num jogo como Street Fighter, e aí tem aquele monte de imagem de cada personagem, cada posição, o background, tudo isso, os personagens que estão ali fazendo parte do cenário, tudo isso eu tenho que definir aqui na estrutura analítica do projeto? Não. Nesse caso aí, você colocaria as imagens, por exemplo, todas as imagens que formam o background, o fundo do cenário, você colocaria dentro de uma pasta, deixaria essa pasta fechada, e aí você colocaria aqui, dizendo que foram utilizadas imagens estáticas do tipo PNG, e elas se encontram no arquivo, aí você coloca o nome do arquivo. Porque eu estou entregando o código por inteiro para o meu cliente. Aí se eu for utilizar GIFs, eu coloco todos os GIFs, se tiver tipos de GIFs, é um GIF para o meu personagem jogar um poder. Você coloca todos os poderes, raios, tudo em uma só pasta que são GIFs, compacta aquilo dali e entrega esse arquivo aqui nesse nosso projeto. Você coloca ali nessa estrutura analítica o arquivo GIFs poderes, vai estar lá guardadinho. Então você entrega tudo isso desse jeito para o seu cliente. Mas é claro que até você entregar essas imagens desse jeito, tudo compactado, é se você está vendendo o teu projeto por inteiro. Você está vendendo com codificação, com imagem trabalhada, tudo desse jeito. Quando a gente compra um jogo, você aí, usuário qualquer, comprou um jogo, comprei o Street Fighter, ele não vai vir esses arquivos separados desse jeito. Porque ele não quer que você reproduza. Mesmo que você
Você vai lá, entra na pasta de instalação do jogo, você vai encontrar muita imagem, mas não vai encontrar organizado do jeito que eu estou falando aqui. Por quê? Porque a intenção não é que você mexa no jogo, que você crie até o que muitos desenvolvedores fazem, os tal dos mods, as modificações do jogo. Eles não querem isso. Você acha que a Rockstar, quando lança algo como o GTA V, ela quer que as pessoas criem mods para ele? Apesar de ter muitas modificações legais aí para quem gosta de jogar, mas elas não querem isso. Eles não querem essas modificações. Eles querem que você jogue o jogo do jeito que ele é, do jeito que ele foi lançado. Por isso eles não facilitam. Mas se você, desenvolvedor, e junto com a sua equipe, está vendendo inteiramente o projeto, digamos que esse projeto que você está fazendo bem aí, tivesse sido eu querendo comprar. Olha, eu quero comprar isso aí, eu quero que você faça e vou te pagar tantos dólares aqui pelo seu projeto. Quero que você me entregue a parte escrita, eu quero a documentação, usou imagem, eu quero as imagens, usou o algoritmo ali, está ali o ponto C, o arquivo ponto C, quero ele inteiro. Então você vai me entregar tudo isso. Por quê? Porque eu paguei por completo. Você está trabalhando numa empresa, você está na empresa trabalhando como desenvolvedor. Ou seja, o software não é seu, você faz parte da equipe. Então você tem que entregar a documentação desse jeito, com todos os arquivos, para que a empresa possa modificar a bel prazer, porque ele está pagando pelo seu serviço ali. Mas se a venda não é desse jeito, então é separado. Vocês vão ver no futuro, gente, quando a gente estiver mais adiantado aqui no nosso curso, vocês vão ver que quando a gente estiver falando dessa parte de ciclo de vida de software, estiver falando melhor sobre documentação, vocês vão ver que isso aqui, esse nosso projeto, é praticamente o início de toda a documentação de software. Porque uma documentação de software existem diversos tipos. Existe uma documentação que é para desenvolvedores, existe uma documentação que é para os administradores, para eles entenderem ali a questão do jogo, como ele vai funcionar na questão financeira, lançamento, propaganda. Então existem diversos tipos de documentação. Pra vocês terem uma ideia, essa parte, esse projeto que vocês estão fazendo, dentro de uma empresa, não é o desenvolvedor normalmente que faz, não. Ele tem que definir os arquivos de função vão ficar dentro da tal pasta. As imagens vão ficar dentro dessa outra pasta. Ele sai definindo isso. Mas existe uma equipe que trabalha só na questão da documentação. Para gerar os vários tipos de documentação. Como no caso de um jogo, existe aquela documentação tutorial que você compra. Digamos que você comprou o jogo, veio na caixinha, veio bonitinho um DVD. Quando você compra isso, quem já viu ou tem aí, comprou algum jogo desse jeito, ele vem numa caixinha, o DVD, bonitão, vem aquela capinha por dentro mostrando como é que funciona o jogo, as funções do jogo, como são as ações, se é de luta, mostra todos os golpes, vem tudo desse jeito. Mas em algum momento dentro dessa documentação está dizendo qual a linguagem que foi feita, está mostrando o algoritmo? Não, porque essa documentação que está sendo entregue para você é a documentação do cliente. Vocês devem lembrar, isso deve ter sido apresentado para vocês lá na aula de projetos, deve ter sido falado para vocês sobre as licenças de software. Existem diversos tipos de licença de software. Existem diversos tipos de licenças de software. As licenças de softwares que são criadas ali, se você pagou como usuário, você não vai receber o código. Então existem os preços nisso e os tipos de licença. Tá? E só para encerrar isso, eu estou vendo ali que estão perguntando, e se não usar animação nenhuma, não tiver gráfico nenhuma? Vai ter sim, por que vai ter? Você vai ter pelo menos essa tela pretinha aí, essa tela apresentando o teu programa funcional, não vai ter isso? É o mínimo, ele tem que funcionar, ele tem que executar. Então vai ter essa tela aí? Vai ter essa tela de execução. Então com certeza, pelo menos essa tela aí, não gerou um arquivo TXT. Beleza, mas tem essa telinha funcional, não tem? Então essa tela vai estar nessa tua parte. É por isso que está pouquíssimo. Agora imagina a estrutura analítica de um projeto como o Windows, como um jogo como o GTA. Imagina o tamanho dessa estrutura analítica, a quantidade de imagem que vai ter aí, a quantidade de arquivo. É bem maior. Então a gente pode pensar que esse nosso arquivo aqui, que ficou com 6 páginas, se a gente for pensar num software grande, como o Windows, a documentação do Windows para desenvolvedor pode jogar que ela deve ter, no mínimo ali, umas 2.000 páginas. No mínimo, 2.000 páginas. Tranquilo.
se não até bem mais. Então você utiliza aqui, nesse momento, as imagens que você tem, pelo menos essa telinha preta aí. Se não gerou nada mais, então fica só nisso. Na estrutura lógica do projeto você coloca a codificação, como dito, e aí vem a última parte, que são as possibilidades futuras. Nas possibilidades futuras, eu coloquei aqui a tela de apresentação do programa deverá passar por modificações em seu design para melhor interface gráfica. Ou seja, eu quero deixar bonitão, eu quero colocar imagem. O programa guardará valores dos produtos, a lista poderá adicionar novos produtos. Ou seja, ele guarda na lista e pode adicionar. Aquele programa daquele jeito ali, toda vez a lista é reescrita por cima. Não, eu quero guardar. Eu quero que a cada vez que eu abrir o programa, seja apresentada uma tela do tipo, escolha a lista de compras do mês de junho. Aí eu posso escolher ela. Vou criar uma nova lista de compras. Aí eu nomeio ela como mês de outubro. A lista de outubro vai chegar, então eu coloco ali a de outubro. E ele guarde tudo isso. Então eu quero fazer isso futuramente. E aí, isso são possibilidades futuras. Como falado anteriormente, gente, possibilidades, pode acontecer. Esse é o momento que você diz para o teu cliente, olha, você quer esse programa ficar perfeitão, você quer que ele melhore? Faça isso aqui, ó. Você precisa de uma interface mais amigável, você precisa de cores, que ele seja mais chamativo. Aí o cliente vai olhar assim, cara, realmente eu quero isso. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para você fazer, mas aí para você fazer é um novo contrato. Então, nesse momento, possibilidade futura, é o momento que você chega para o teu cliente, mostra o que é possível fazer, aquilo tudo que você acredita que pode ser feito e espera que seu cliente lhe contrate para que você continue a trabalhar com ele nessas atualizações, criação de modificações ou até mesmo uma nova versão. Então, isso é o futuro, é o que você pode fazer, o que você acha que pode ser melhorado. Sempre deixe essa última parte, também é muito importante para nós, para a gente prender o nosso cliente, a gente poder ter esse cliente mais vezes ali conosco. Turminha, chegou o momento do nosso intervalo, então vamos para aquele nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.